Olá a todos. A intenção desta videoaula é mostrar a complicação que é corrigir o fator de deslocamento, o que muitos chamam de fator de potência, na presença de harmônicos. Aqui é mostrado um circuito RL com baixo fator de deslocamento. Vamos simular. Durante a simulação, medimos tensão e corrente. Observemos os valores do fator de potência, 0,7, da corrente e da tensão. A tensão da fonte é de 380 volts, contudo, existe uma queda devido a essa impedância em série colocada aqui, que representa o ramo secundário do transformador. Não satisfeito com o fator de potência baixo, de 0,7, nós vamos colocar um banco de capacitores aqui em paralelo com a carga. Muito bem. Colocado um capacitor aqui em paralelo, nós medimos agora a corrente desse capacitor na carga e a corrente geral. Imagine, claro, que nós vamos colocar o capacitor adequado. Vamos à simulação. Percebemos aqui na simulação que o fator de potência é quase unitário. Ou seja, corrigimos o fator de deslocamento. Aqui nós não temos distorção da forma de onda. Podemos observar aqui nessa tensão de entrada. Vou trazê-la aqui para a visualização. É uma senoide perfeita. Podemos aplicar um zoom. Ou ainda na corrente de entrada. Bastando para isso pegar esse osciloscópio aqui e visualizar a corrente de entrada. Simulamos mais uma vez. E aqui nós temos a corrente de entrada. Naturalmente, no início há um transitório, mas logo após ela está uma senoide pura, como era de se esperar. Contudo, se nós apenas colocássemos esse capacitor e a nossa carga fosse não linear, ou seja, se ela tivesse harmônicos, vai que por um azar tivesse logo um nono harmônico, que nós vamos ver que vai ser um problema aqui. Vamos colocar então uma corrente de nono harmônico. Aí você me pergunta, quanto de nono harmônico? Vamos colocar bem pouco, algo que pode parecer insignificante. 1 ampere. Eu sei que é o nono harmônico porque eu vou fazer 60 vezes 9 Hz. Aqui ao lado, eu meço a corrente de entrada, a corrente da carga e a corrente do capacitor, módulo e fase. Além disto, para o capacitor, eu medi a corrente de primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono harmônico. Dei um clique duplo aqui, nono harmônico. Assim como aqui eu meço o sétimo harmônico. Divido todos os módulos por raiz de 2, porque este bloquinho me fornece amplitude. Elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz quadrada para eu saber o valor eficaz da corrente no capacitor. Seria bom lembrar quanto que era esta corrente antes da introdução desse harmônico de 1 ampere. Então façamos o seguinte. Vamos tirar esse elemento e colocar ele novamente. Vamos lembrar, 156,8 amperes sem a fonte de corrente. Vamos colocar a fonte de corrente lá, Ctrl Z. Lembrando que a fonte de corrente é de 1 ampere a 540 Hz. Executemos.
160 amperes. Antes nós tínhamos bem menos. Confesso que eu tenho que olhar para ver quanto que nós tínhamos, mas imagino que era esse valor aqui, por conta que este aqui é apenas o primeiro harmônico 156.8, só o que deveria ter, e está tendo 160 amperes no banco de capacitores. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a corrente no banco de capacitores. Ela ficou bem distorcida, como nós podemos ver aqui. Está muito feia. 1 ampere é muito ou é pouco? Então vamos aqui a corrente de carga. A corrente de carga é da ordem de 300 amperes, então 1 ampere é muito pouco. 10 amperes seria já uma estimativa mais razoável de corrente de nono harmônico. Executemos. E vejam que ao invés de eu ter os 157 amperes no banco de capacitores aqui ao lado, eu vou ter 312. Por quê? Porque eu vou ter um monte de nono harmônico. Olha aqui, ó, como é que ficou a corrente no banco de capacitores, é irreconhecível. O conteúdo do nono harmônico está maior do que o do primeiro. Isso porque a gente caiu numa situação de ressonância. Ressonância é justo uma frequência onde o sistema tem preferência por oscilar. É na frequência mecânica de ressonância que um cantor bem afinado consegue quebrar um copo de vidro. É um exército bem treinado que marchando pode derrubar uma ponte. Também no sistema elétrico existem frequências que uma corrente mínima de 10 amperes pode gerar tensões absurdas e correntes absurdas em outros dispositivos, como é o caso do capacitor. Vejam como ficou a tensão de entrada. Esta aqui é a tensão de entrada só por causa daqueles 10 amperes de nono harmônico. Imagine uma tensão assim. Qual que é a solução? A solução é ou não corrige, tira aqui o banco de capacitores e você vai ver que não vai ter problema nenhum, porque daí você escapa da ressonância. Eu vou colocar aqui um banco de capacitores bem pequenininho, 1 e na menos 99, ou seja, 0 farads. Vou executar a simulação. Ele não está gostando nada desses 0 farads, então vamos deletar mesmo. Deleta, já a simulação aconteceu de forma mais rápida. E percebam agora aqui que a tensão de entrada está senoidal. Lá no capacitor, bom, no capacitor eu não tenho mais nada porque acabei de apagá-lo. Mas a corrente de entrada, ela não está bem senoidal, mas certamente está bem melhor do que antes. Voltemos à situação anterior com o capacitor e vamos dar uma olhadinha na corrente de entrada. Vejam como está a corrente de entrada, uma verdadeira bagunça, uma situação de ressonância. Como escapar disso? Bom, eu não posso não colocar o capacitor, porque senão eu vou pagar multa por reativo excedido. Eu vou colocar um indutor aqui em série, de forma que a 60 Hz essa associação seja um capacitor e que antes dos 900 Hz essa associação seja um indutor. Vamos ao circuito. Aqui nós temos o nosso circuito LC. O capacitor não mudou, nós apenas colocamos um indutor com um valor tal que isto aqui vira um curto numa frequência que não existe. A frequência que nós escolhemos aqui foi de 227 Hz. Por que 227? Horas. É só fazer uma continha. 6 vezes 5, quinto harmônico, dá 300 Hz, não pode ser 300. 6 vezes 4, 24. Apesar dos pares
seriam muito difíceis de serem encontrados. Eu também não quero 240. É menor do que 240, mas está mais perto do 240 do que do 180. Então, eu escolhi uma frequência que não existe para isto aqui se tornar um curto. Antes disso, se comporta como um capacitor, depois como um indutor, como a frequência de ressonância se dá só na nona harmônica, e eu tenho problema com a nona harmônica, beleza. Não tem mais ressonância e tem a correção do fator de deslocamento. Vamos à simulação. Percebam aqui, fator de deslocamento corrigido. Aqui eu coloquei as correntes no capacitor, do primeiro ao nono harmônico. Pequenas correntes, quando comparadas à fundamental, desprezíveis. Claro, porque para o nono harmônico esse indutor aqui não vai deixar a corrente passar por aqui. E vamos à tensão de saída. A tensão de saída ela é praticamente senoidal, não vejo problema nela, e é bom que seja, porque tudo vai ser conectado a esse barramento. E vamos dar uma espiadinha também na corrente de entrada agora, que estava tão feia só com o capacitor. Será que com a inserção do indutor isso melhorou? Certamente que sim. Só vamos simular aqui novamente. Simulação terminada. Aqui nós temos desde o transitório até a parte de regime. Em regime a gente já observa que a corrente de entrada é inclusive senoidal. Aquela pequena quantidade harmônica está fazendo o que deveria fazer, ou seja, quase nada, porque ela é pequenininha. Mas mesmo algo pequeno, quando entra em ressonância, é catastrófico. Moral da história, meus caros. Aquele indutor em série com o capacitor é colocado para que em frequências superiores a 60 Hz, no caso 227, nós não tenhamos mais capacitor, só tenhamos indutores no circuito. Indutor sozinho, sem capacitor, não causa ressonância alguma. De quebra, esse indutor ainda ajuda nas correntes transitórias no momento da energização dos capacitores. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para download dos arquivos de simulação. Um grande abraço a todos e até mais.